nosso corpo é essencialmente constituído por água e é fundamental que cerca de 50% a 60% do nosso organismo seja composto por água. A água é fundamental em muitos dos processos do nosso organismo, para o bom funcionamento dos rins, do cérebro, do fígado, para a nossa capacidade também intelectual e para também o bom funcionamento do intestino. Todas as nossas funções orgânicas são através da água. É fundamental que haja a existência de água, nomeadamente a circulação, a digestão, todo o transporte de nutrientes, a eliminação de substâncias tóxicas, o próprio funcionamento do trânsito intestinal, que hoje em dia ouvimos falar muito sobre a parte da obstipação, e às vezes simplesmente o beber água suficiente por dia, necessária para cada organismo, em função da idade, do sexo, do peso, da própria altura do ano, pode resolver essas situações. Normalmente diz, 1,5 litro de água, beber 1,5 litro de água, mas todos os corpos são diferentes, em função da idade, em função do sexo, em função da atividade física, do trabalho diário, da exposição solar, de onde é que trabalha, às vezes do vestuário que tem que utilizar em determinadas situações, mas normalmente é muito fácil de fazer o cálculo, é só o peso em quilogramas, vezes 35 mililitros e dá a quantidade de água que devemos beber por dia. Porque é em função do peso. Por exemplo, uma pessoa com 50 kg, 1,5 litro pode ser suficiente, mas uma pessoa com 100 kg, a mesma quantidade de água não é suficiente, porque o tamanho dos órgãos, as funções que desempenhamos diariamente são diferentes. Por isso, normalmente vai variar em função de todas essas condições, mas para termos aqui uma regra base, é sempre o peso em quilogramas vezes 35 mililitros. Abaixo de 1 litro nunca é bom e normalmente é um sinal de que nós estamos a conseguir ingerir muita água, porque às vezes os estímulos da sede que temos também na boca não estão a funcionar corretamente e isso depois pode levar a outras consequências, nomeadamente problemas de saúde, por exemplo, como falei há bocadinho na parte da obstipação, no próprio desempenho desportivo, na própria concentração, a fraqueza muscular, a fraqueza diária, a energia. Muitas das cefaleias, as dores de cabeça que existem diariamente e pessoas que têm enxaquecas crónicas podem às vezes vir da parte da falta de água, portanto, praticamente todos os processos do nosso organismo dependem da água. Os sinais de desidratação podem ser vários. Pode ser uma simples dor de cabeça, pode ser o facto de não conseguirmos ter tanta água nos olhos, aquele lacrimejar com aquele ficar os olhos secos, a pele seca, a pele mais irritada, o facto de às vezes termos também fome, pode ser, e isto às vezes é importante nos processos de perda de peso. Às vezes o sentir fome, na verdade, é um sinal de sede, é o corpo a pedir água. A irritabilidade, a capacidade de concentração, todos esses sintomas, a própria urina, a cor da própria urina, se for um bocadinho mais intensa, não for tão clara, tão transparente, podem ser sinais de desidratação e sintomas de desidratação. Sim, em termos de desempenho físico, falamos, por exemplo, das câimbras, da fadiga muscular, da fraqueza muscular e às vezes também as próprias lesões. Normalmente, se o músculo não estiver hidratado, se o corpo não estiver devidamente hidratado, para já os sinais de fraqueza vão ser mais rápidos e mais evidentes e pode haver um maior risco de lesão. Em termos cognitivos, tem a ver com a parte cognitiva, a parte das neurotransmissores não estar a ser tão eficaz como era suposto, a parte do cansaço, as dores de cabeça que vão afetar o pensamento e a capacidade de concentração, sobretudo pela falta de água. Por isso é que, sobretudo em crianças, nós tentamos sempre insistir com a água e beber água, porque a concentração vai depender também muito desse equilíbrio hidroeletrolítico. A água é essencial para um dos processos que nós chamamos de termorregulação no nosso organismo, que é a regulação da nossa temperatura corporal. Se nós estamos expostos ao sol, estamos com uma exposição solar, sobretudo nas horas de maior calor, que agora vem o verão, a praia, o facto de também estarmos a fazer exercício físico, a nossa temperatura corporal aquece, estamos a transpirar mais também quando estamos em exposição solar, a fazer exercício físico. Essa eliminação de líquidos pela transpiração, pelo suor, esse aumento da temperatura associado à exposição ao calor, vai fazer com que se
perca água e que, por outro lado, o corpo tenha que compensar esse aumento da temperatura, a tal termorregulação, para normalizar a temperatura, que é a nossa temperatura normal diariamente. E é através da água que isso é feito. Portanto, se nós não compensarmos com a ingestão de água, quando estamos mais água ainda do que o normal, quando estamos a fazer exercício ou numa exposição solar, essa parte pode comprometer, podemos ficar com a temperatura demasiado elevada e voltar aqui àqueles sinais e sintomas que estávamos a falar há bocadinho em relação à desidratação. Às vezes quando tentamos dizer, temos que beber 3 litros de água por dia, as pessoas ficam, 3 litros? Mas quando falamos de água, não falamos só de água em si. Estamos a falar, por exemplo, da água do café, estamos a falar da água da sopa, dos caldos, estamos a falar das limonadas sem açúcar, que agora no verão apetece um bocadinho com hortelã, ou uma água aromatizada, por exemplo. Falamos também em laticínios, nomeadamente no leite ou nos iogurtes, também tem alguma composição em água e também é uma forma de aumentar a ingestão de água. Falamos nos legumes, nas frutas, sobretudo aqui, por exemplo, o melão, a melancia, o pepino, são alimentos que acabam por ter mais teor de água e por isso estamos a conseguir ingerir água de uma forma mais mascarada, digamos assim. Agora, sobretudo com a chegada do verão, toda a gente quer fazer alimentos diuréticos, chás diuréticos. A verdade, eu gosto sempre dessa explicação, que é, quando nós temos uma esponja na nossa cozinha que está seca, tiramos, ainda não lavámos louça com ela, ela está seca. Quando nós deitamos água, o que é que ela faz? Ela absorve logo a água, porque está seca. Se, por outro lado, já tivermos lavado a louça, quando já tem muita água, quando formos deitar mais água, ela vai deitar água para fora. E os alimentos diuréticos fazem um bocadinho isso. Ajudam a diminuir a retenção de água. E às vezes as pessoas até dizem, eu já faço tanta retenção, ainda vou beber mais água. Sim, é suposto, que é para contrariar o mecanismo. E aqui os alimentos, como eu falei ainda agora, por exemplo, o pepino, o melão, a melancia, a abóbora, a pimpinela, a alface, podem ser alimentos diuréticos que nos podem ajudar no nosso dia-a-dia, por exemplo, ao almoço comer uma salada com alface e pepino, ao jantar utilizar mais a abóbora e a pimpinela cozidas, tentar preferir a melancia, o ananás, o melão, os morangos, que agora vem a época dos morangos, que é a época do verão. São alimentos que são mais diuréticos, acabam por ajudar um bocadinho nessa eliminação da água. E por outro lado, temos também os chás diuréticos, nomeadamente, por exemplo, o chá de hibiscos, o chá de cavalinha, dente de leão. Contudo, é sempre preciso ter alguma precaução na utilização destes chás, sobretudo pessoas que têm atenção muito baixa, porque baixa um bocadinho a tensão, porque é diurético. E também, normalmente, digo sempre às pessoas em consulta para 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, tentarem mudar o tipo de chá. Por exemplo, se querem fazer chás diuréticos todos os dias, uma chave na ceia, por exemplo, tudo bem. Mas tentar fazer 2 dias por exemplo, o de cavalinha, depois 2 dias depois fazer o de hibiscos, 2 dias depois fazer o de dente de leão e depois então voltar, por exemplo, ao de cavalinha, porque existe algum risco de haver lesões hepáticas associadas ao consumo excessivo destes chás diuréticos. Em termos de mitos, falamos aqui um bocadinho sobre só devemos beber água quando temos sede. Muitas das vezes, quando nós sentimos sede, já existe aqui uma desidratação acentuada. Já é o corpo mesmo a pedir e a solicitar essa água. Significa que já estamos a ficar mesmo desidratados, que já estamos desidratados. Portanto, nós devemos beber água ao longo do dia, mesmo quando não sentimos sede. Outro dos mitos que também existe é o facto de podermos beber água que queremos à vontade, que não há problema. Eu costumo brincar e até dizer que não se deve criar rãs, não é? Não é suposto criarmos rãs. E às vezes o excesso de água, que não contabilizado pelo peso, pelaquela continha que eu disse no início, pode ser prejudicial porque podem desencadear quadros de hiponatremia, que são quadros em que os níveis de sódio da nossa circulação sanguínea ficam demasiado baixos e também não é mau, por causa aqui um equilíbrio eletrolítico. A minha dica é como aumentar a ingestão de água. Para além daqueles alimentos mascarados que eu já disse, existem formas que nós podemos utilizar. Por exemplo, em vez de utilizar logo uma garrafa de 1,5 litro, que uma pessoa olha para aquilo e pensa, tem esta água toda para beber, podemos utilizar aquelas garrafinhas mais pequeninas de meio litro, de 75, em que 2, 3 golinhos uma pessoa já bebeu uma. E é, já bebi uma, agora vou beber mais uma. Se fizermos, por exemplo, 3 de manhã, 3 durante a tarde, que no instante se bebam uma durante o almoço, uma ao jantar, que 3, 4 golinhos já lá foi uma garrafinha, facilmente chegamos aos 2, 3 litros de água por dia. É uma questão de ir utilizando essas garrafas porque psicologicamente torna-se mais fácil, digamos assim. Outra estratégia é, de cada finalização de atividade, beber um copo com água.
Fui lavar os dentes, vou beber um copo com água. Fui espalhar a roupa, vou beber um copo com água. Acabei o trabalho, vou almoçar, vou beber um copo com água. Ao fim de cada atividade, ter aquele lembrete de beber água, nem que seja um bocadinho de água. E isso vamos bebendo água sem nos apercebermos, nem estamos a beber água só quando sentimos sede.